podem ligar o microfone, fale comigo, não estou ouvindo, não estou vendo, mas me avisem, porque às vezes a gente sai e aí eu não consigo ver vocês. Bom, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui novamente, mais uma semana, espero que vocês permaneçam aí até o finalzinho. Eu vou repetir sobre a lista, se precisarem, nos procurem, tá bom? Em seguida da aula, porque muito tempo depois nós não vamos conseguir verificar a presença de vocês, daí acaba que fica com falta, tá bom? Hoje eu preparei uma aula um pouco mais dinâmica, né? Porque uma das coisas que as pessoas mais perguntam depois da formação e durante a gente tem muita teoria quando a gente fala de educação antirracista, educação intercultural, mas e a prática? Como que a gente faz? Como que eu levo lá para minha criança na creche? Como eu levo lá para minha criança no 3º ano ou no 5º ano? E aí a gente vai navegar por esses mares que não são estou conseguindo ouvir seu áudio. Opa. É só ela, gente? Ou todo mundo está com problema de me ouvir? Só ela. Estou conseguindo ouvir bem. Tá ok. Estou ouvindo bem. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Bom, então, nós vamos caminhar aí por algumas teorias, mas eu vou também tentar trazer sempre para a prática. Como que a gente faz? É muito simples. Acontece que como nós aprendemos, né, no nosso cotidiano, na nossa formação, ao longo dos anos, nós aprendemos sempre de uma maneira só, e aí a gente tende a entender e aceitar, e sempre continuar reproduzindo, que só existe uma maneira de fazer, só existe uma maneira de ensinar, só existe um tipo de forma de levar para a criança o aprendizado. Só um minutinho. Bom, então existem outras formas de se levar para a educação a cultura, existem outras formas de levar a leitura, de levar a linguagem, né? E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Não é uma coisa mirabolante. Às vezes as pessoas não fazem porque tendem a achar difícil. Falar, mas como eu vou fazer? É muito mais fácil a gente fazer o que a gente já conhece, né? Então eu vou trazer aqui para vocês outras formas. E outras formas que muitas vezes perpassam o que a gente conhece também. Então, não é tão difícil, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Caso vocês não estejam vendo ou tiver com alguma dificuldade, é só me avisar. Aqui. Se vocês estiverem vendo, me deem um ok, tá? Ok. 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 Perfeito, muito obrigada, meninas. Vamos lá. Estamos na aula 3. Essa aula encerra o primeiro módulo. Então, já para contextualizar, no primeiro módulo, eu trouxe, na primeira aula do primeiro módulo, eu trouxe para vocês um pouco do contexto histórico do racismo, um pouco do contexto histórico do racismo no Brasil e como isso interliga com a educação, né? Então, a gente falou aqui sobre a linguagem, como a nossa linguagem é uma linguagem colonial, como o nosso modo de fazer é um fazer colonial. Então, tudo que a gente fala e faz e age, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, tudo advém de um contexto histórico, né? Então, essa foi a primeira aula. A segunda aula, eu trouxe para vocês um pouco mais das normas, das leis e de como esse histórico caminhou para a aplicabilidade de algumas leis e normas sociais, porque a gente tende a fugir
do racismo, né? Então, essa aula eu vou trazer um pouco para vocês da prática, né? Porque nós vamos precisar fazer um projeto aí para nossa escola e não precisa se descabelar, porque não é uma coisa assim, nossa, muito difícil, tá? E como isso pode ser leve. Então, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Primeiro, eu trouxe aqui um trecho que eu gosto muito, de uma teórica que eu gosto muito. Ela é uma educadora norte-americana, é a Bell Hooks. Não sei se vocês já escutaram falar dela. Opa, deixa eu voltar aqui. A Bell Hooks, infelizmente, ela nos deixou esse ano e ela deixou também um legado muito grande. A Bell Hooks era uma grande leitora e ela se inspirou no Paulo Freire para escrever todos os seus estudos, né? Ela era uma educadora. Então, ela vai falar da educação como prática da liberdade. Ela vai falar assim, em um dos seus trechos. A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja a alma de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de um modo mais profundo e mais íntimo. A Bell Hooks, ela vai falar que o ensinar, ele perpassa o cuidado, né? Ele perpassa o amor, ele perpassa o afeto, ele não perpassa somente a prática técnica, né? Também técnica, mas principalmente tudo que caminha junto com a técnica. E ela vai falar que nós educamos para a liberdade, assim como Paulo Freire, né? Nós todas aqui, todas e todos, somos educadores, então, em algum momento tivemos contato com Paulo Freire, e o Paulo Freire mesmo, né? Ele próprio, em suas escritas, vai trazer que a educação é uma liberdade. Então, aquela pessoa que teve o acesso à educação libertadora, ela tem outra visão de mundo, ela pode escolher, né, por onde ela quer caminhar. E a Bell Hooks, ela vai trazer isso. A Bell Hooks é muito importante para a gente, no sentido de que ela pega o que o Paulo Freire falou, ela traz para um movimento contemporâneo da educação, ela vai trazer isso lá para os Estados Unidos, mas ela também está falando disso aqui no Brasil, né? Então, ela vai olhar para o Brasil, inclusive, em alguns textos dela, ela vai referenciar o Brasil. Então, é muito importante que nessa nossa caminhada de estudo e de formação, enquanto profissional da educação, nós tenhamos acesso ao que ela produziu. O que ela produziu perpassa o empoderamento das crianças, né? Então, ela vai falar como que eu mostro o que é o empoderamento de uma mulher para uma criança de 5 anos, né? Porque a gente sabe que a educação, ela influencia na forma com que a gente vai viver. Então, a pessoa vai entender o que é feminismo lá na frente. Mas e antes? Como eu vou falar disso para os meninos e meninas para que eu não consiga, para que eu não siga reproduzindo preconceitos, né? Reproduzindo misoginia? E aí ela vai trazer isso. É muito legal e é muito bom ler o que a Bell Hooks tem para nos dizer, tá? Então, é por isso que eu trouxe ela para nós iniciarmos a nossa aula hoje. Eu separei aqui 2 tópicos, né? Como a gente pode trazer a prática nessa educação antirracista? O primeiro é a linguagem, né? Então, valorizar o respeito na linguagem. E aí eu vou fazer um link lá com a primeira aula. Então, aqui eu vou falar, olha, os coordenadores, os professores e todos os funcionários da escola precisam se responsabilizar com a linguagem que usam para se dirigir a seus alunos e também aos seus colegas de trabalho, de modo a evitar expressões que, em algum grau, reproduzem preconceitos. É um cuidado muito importante, uma vez que o racismo se manifesta principalmente em expressões e gestos. Do que eu estou falando?
Na nossa linguagem, que carrega uma linguagem colonialista, uma linguagem colonial, nós carregamos termos, e aí eu trouxe alguns termos para vocês na primeira aula, né? Como exemplo, nós carregamos termos, nós carregamos frases, palavras, que muitas vezes ali naquele ambiente continuam reproduzindo não só o racismo, mas o machismo, a desigualdade, né, o preconceito. Então, essa linguagem a gente tem que retomar, falar assim, olha, o que eu estou falando, né? Ou corrigir muitas vezes, né? Eu também sou professora, e várias vezes na sala de professores, eu corrigi meu colega, falei, olha, isso aí não é uma coisa legal de se falar, porque você está machucando o seu aluno. Às vezes ele não vai entender agora, mas ele vai ouvir tantas vezes durante a vida dele, que mais para frente, aquilo ali vai dar um significado. Aquela linguagem, aquela expressão vai carregar consigo um significado que ele vai levar ao longo da vida. Então, é muito importante que nós tomemos cuidado com a forma com que nós falamos, inclusive com os nossos colegas. Uma coisa que eu trago aqui Deixa eu voltar aqui, depois eu explico. Uma coisa que eu trago aqui é que a gente sabe que a educação ela é composta por muitas abas, vou dizer assim, né? Muitos braços. Então, quando eu vou falar, por exemplo, eu trabalho com ensino médio, gosto muito de trabalhar com ensino médio e trabalho com fundamental. Quando eu vou trabalhar do 6º ao 9º ano, a sala de professores tem uma dinâmica diferente da sala de professores do 1º ao 5º, que é diferente dos professores e auxiliares na creche, né? Então, a educação, ela se divide e ela é diferente entre si. Então, é muito mais fácil, por exemplo, no ensino médio, com as salas lotadas, os professores falarem com um linguajar mais brusco, né? Tanto sobre os alunos quanto com eles, né? Porque a gente entende que aquela criança ela já cresceu e ela pode escutar algumas coisas, mas não é assim, né? Então, nesse sentido, quando a gente vai pensar aí no ensino fundamental e na creche, se torna muito mais delicado, porque a forma, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Às vezes não é a palavra, às vezes é o olhar, às vezes é a expressão, às vezes é o gesto, às vezes é o não gesto que vai fazer com que aquilo ressignifique ou signifique alguma coisa para aquela criança. Então, assim como qualquer outra profissão, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós caminhamos, são vidas, né? São vidas que vão se desenvolver e nós temos um papel ali, um papel fundamental na educação daquela criança. Nós passamos 1 a 2 anos, né? Ou 3 anos ali com aquela mesma criança, ou com aquele mesmo grupo de crianças. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está produzindo e reproduzindo ali naquele lugar. E aí, a postura também deve incentivar o respeito na linguagem. O que isso significa? A correção. Muitas vezes a criança vem já da família dela, né, carregada de preconceitos, né, carregada de estigmas. E aí a gente precisa incentivar esse respeito na linguagem, porque a educação é isso. Então, a gente precisa não ter medo de falar, olha, isso aqui não é legal, você falar desse jeito não é bacana, você sabia que isso é feio, ou que tem uma lei, né? Uma vez numa sala de 6º ano, eu fui dar eu via que eles se xingavam, e era um racismo, assim, escancarado, de se xingar de todos os nomes, e eu via que aquilo vinha de casa. A minha aula não era nada, eu ia lá, dava minha aula de história 2 vezes por semana, saía. Na semana que eu voltava, na outra semana, semana seguinte, eles estavam fazendo a mesma coisa. E aí eu preparei uma aula bem legal, na minha visão estava sendo legal, com leis. Olha, gente, né? Essa aqui é a lei, fui bem dinâmica, bem didática, expliquei, falei, essa é a lei assim, essa lei assado, a pessoa pode ser presa por isso, expliquei tudo. O que aconteceu? Os pais vieram matando em cima de mim porque eu falei isso, como se eu estivesse incentivando outras coisas. Então, isso faz parte da nossa profissão. E aí a gente tem que educar, infelizmente, também tem que educar as famílias. E quem a gente tem acesso são as crianças. E é muito difícil? É muito difícil. Mas nós precisamos, né, continuar nesse incentivo ao respeito da linguagem, ao respeito da religião, ao respeito do gênero, ao respeito da cor,
ao respeito da cultura, né? Então, nós temos que manter a diversidade, né? Aí é que eu falo, né? Mantendo a diversidade no uso de exemplos, né? Então, a gente sempre tem que ter vários polos, porque nós somos multiculturais, né? Às vezes a minha família é de um jeito, mas a da minha amiga é do outro, da professora ali na frente é de outra, eu sou de uma igreja, outra de outra, a outra é de outra religião, a outra não é de nenhuma. Enfim, então nós somos múltiplos, e nessa multiplicidade nós temos que aprender a se respeitar, né? Uma coisa que às vezes eu falo, muitos professores não gostam, por exemplo, é a oração, né? Muitas pessoas acham correto, não discuto por isso, mas eu não faria oração na minha sala, porque ali tem crianças de várias culturas, de várias religiões, e aí eu coloco aquele momento como se fosse o momento mais certo, ou melhor, ou correto, como se as outras coisas não fossem corretas, né? Se o nosso país é um país laico, nós precisaríamos respeitar todos. Ah, professora, mas eu não estou desrespeitando fazendo uma oração, porque, né, daí você vem com o que eu acredito. Eu também acredito em Jesus Cristo, eu também sou cristã, mas às vezes uma criança que está ali é filha de uma família que não é cristã. Eu vou fazer a oração que ela faz na casa dela? Se eu fizer com os meus alunos, eu vou estar sendo laica. Então, nós precisamos sempre incentivar o respeito, não tratar sempre uma situação como uma forma única, né? Quando a gente traz uma coisa de uma vez só, a gente traz como se aquilo fosse o certo, aquilo fosse o verdadeiro. O que não é aquilo não é legal, o que não é aquilo não é bem aceito, o que não é aquilo não é certo, né? Então, nós precisamos ter essa postura de expandir a visão, né? Expandir a visão sobre o respeito de vários assuntos. Então, vale a pena valorizar as diferentes escolhas, os modos de se vestir, os pontos de vista, as culturas, a variedade de sotaques, de estilo de vida, de religião, né? Então, a gente tem que trazer isso para que as crianças vejam e se tornem pessoas que saibam respeitar, né? Inclusive, isso é direito da criança. Em todas as leis, na LDB, né, nos nossos currículos, isso está presentíssimo. Nós precisamos apresentar os diferentes modos de vestir, os diferentes sotaques, as diferentes culturas, enfim, nós temos um leque de possibilidades que é direito da criança. E aí, eu vou trazer aqui para vocês o que eu falei anteriormente, né? Aqui nesse quadradinho rosa, coloquem educação, tá? Ficou faltando, depois eu coloco e mando para vocês certinho. Mas a educação, ela se divide em várias áreas. Então, aqui eu coloco maiores e menores de crianças, maiores e crianças menores. Dentro disso tudo, a educação, ela perpassa o cuidar, a imposição, a compreensão, o afeto, a bronca, o amor, o carinho, o respeito. Isso eu estou falando da nossa relação com as crianças, né? Nós, profissionais da educação, adultos, com as crianças. E aí, isso se divide em maiores e menores. Quanto maior a criança, a gente entende que ela está mais madura para aceitar e ouvir algumas coisas. E quanto menor, mais ligado ao afeto, mais ligado ao cuidado. E isso diferencia muito o cuidado na creche, por exemplo, do cuidado no Fundamental 1 ou 2, né? No primeiro ciclo, no segundo, ou no ensino médio. Então, isso se diferencia bastante, diferencia, inclusive, as relações entre profissionais e profissional e aluno, né? Família e aluno. Então, quanto maior eles vão ficando, mais afastados a gente tende a ficar das famílias deles, né? E aí, a educação, nisso, tem papel de reprodução, e aí a gente viu isso com o Bourdieu. Se a gente voltar lá na pedagogia, a gente vai ver que o Bourdieu ele vai trazer esse papel de reprodução que a escola tem. E aí eu digo mais de produção. Ao mesmo tempo que nós reproduzimos preconceitos, reproduzimos bons hábitos, maus hábitos, nós também estamos produzindo outras coisas. E o que nós estamos produzindo e não reproduzindo, né? Nós vamos ter na educação a aceitação, o conhecimento, e nós, educadores, gestores, temos papel fundamental
dentro de tudo isso que é a educação. Por quê? Daí eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da Bell Hooks. A Bell Hooks, ela vai falar de educação, mas ela também vai falar ela fala muito sobre amor e sobre família. E eu gosto muito, vou indicar para vocês que os livros dela não são caros, eu vou tentar até procurar uns PDFs, se tem gente que consegue ler no PDF, eu envio para vocês no PDF, para que vocês tenham acesso a eles, né? A Bell Hooks vai falar que o amor, ele se confunde. Nessa nossa cultura colonial, né, nessa nossa cultura ocidental de que o amor é uma coisa só, nós confundimos o amor com muitas coisas. E na cabeça da criança, a gente bagunça. E aí eu não estou falando a gente profissional, mas desde a família. E nós também, eu e você que está me ouvindo agora, nós somos afetados por esse amor ocidental, que é um amor cheio de braços, né? E que perpassa muita coisa. Não é só o cuidado, mas é também a troca. É o que eu vou fazer para receber. Então, desde criança, a gente associa amor a muitas coisas. Eu gosto muito de uma comida. E aí a mãe faz o purê com nuggets. Ali, para mim, que é uma criança, é uma forma de amor, né? Mas se eu fizer alguma coisa e eu não tiver aquilo ali, eu entendo que ou ela está me punindo de alguma forma. Então, o amor ocidental, esse amor que é criado também pelo colonialismo, ele perpassa muitas coisas. E a Bell Hooks vai falar, o abuso e a negligência anulam o amor. Porque muitos adultos, e aí eu não estou falando de nós profissionais, mas estou falando de nós como um todo, nós também tratamos o amor como um abuso, né? Então, o cuidado ou o excesso não deve deixar de lado os direitos civis básicos das crianças, porque elas não são propriedades. Não é o meu e eu cuido do jeito que eu quero. Ele é um cidadão. E aí, quando ele crescer, ele vai ser algo. É sua responsabilidade educá-lo. Mas como você vai educá-lo? Vai tirar o direito dele? Vai dar a responsabilidade dele de escolher algumas coisas dentro do que você vai ali mediar como educação, né? E aí a Bell Hooks fala assim, o amor é o que o amor faz. E é nossa responsabilidade dar amor às crianças. Quando amamos, reconhecemos com nossas próprias ações que elas não são propriedades. As crianças não são propriedades. Elas têm direitos, os quais nós temos que respeitar e garantir. Justiça, sem justiça não pode haver amor. Quando a Bell Hooks fala isso, tirei ele do livro e coloquei aqui, mas ela está falando que muitas vezes nós tratamos as crianças como objetos, né? Nessa rotina corrida que nós vivemos, senta, come, levanta, joga de roupa, vai no banheiro, troca, e muitas vezes, inclusive, é na escola que ela vai ter o cuidado de parar e olhá-la, né? E aí nós não garantimos o direito dela de falar. Então, quando ela está falando e ela está expressando que na cabecinha dela está cheia de coisa, a gente vai lá e corta. Ai, peraí que eu estou falando aqui no telefone, né? Ou, ai, você não está ouvindo o que ela está falando? Não fala agora, não. Então, assim, a gente vai cortando ela como se ela não fosse um ser humano. Ela é algo, um objeto que está ali, mas que nós estamos a todo momento podando a ideia, podando o diálogo, podando a roupa que ela quer vestir, a forma que ela quer se vestir, o cabelo que ela quer ter. Então, ai, mãe, eu quero ter o cabelo. Não, que esse cabelo aí vai me dar trabalho e tchuc, corta, né? Então, a criança, ela não tem ali, naquele momento, o amor, o que é de fato o amor, né? Ela está tendo um abuso, uma negligência, mas a gente não entende isso como abuso e negligência. A gente vai falar, não, mas eu estou criando, é a forma como eu crio. Mas a criança não é uma propriedade, um objeto, né? É isso aqui, e eu limpo ele, coloco aqui e acabou. Não, ele vai vir a ser um adulto. E aí, nesse mesmo texto, nesse mesmo livro da Bell Hooks, ela vai falar que as crianças que são violentadas, digo violentadas de apanhar, de sempre levar bronca, né? Que nós sabemos quem são nas nossas escolas, tendem a ser adultos violentos.
E aí, provavelmente, os pais dessas crianças também foram violentados, também tiveram seus direitos civis básicos retirados, né? Então, também foram amados com abuso. E aí também entenderam o amor pelo abuso. Então, é comum que nós tenhamos escutado dos nossos pais, por exemplo, ou dos nossos avós, ou que nós escutamos na escola, que eu faço isso porque eu te amo, né? E aí a criança vai ligar esse amor ao abuso, né? Então, se eu faço isso, se eu tenho ciúmes dessa forma, e aí o que vai virar isso depois, quando a criança virar um adulto, né? E aí se tornam relacionamentos abusivos, famílias abusivas, tanto com os companheiros quanto com os familiares, com o parceiro amoroso, né? Então, se eu faço isso, é porque eu te amo. Mas a pessoa não entendeu, porque ela foi polida a vida inteira para entender que o amor faz parte do abuso, e o abuso faz parte do amor, sendo que eles são opostos, né? Eles se anulam, se anulam. E aí, uma simples frase, trazendo aqui já voltando, né? Tendo esse contexto do amor, do cuidado da criança, quando ela chega na nossa escola, uma simples frase, uma forma de cuidar, que a gente está achando que é cuidar, um gesto, esse cabelo, prende esse cabelo, olha como a roupa desse menino veio suja, como que o pai não troca a fralda? Então, um gesto, uma frase, uma fala, um olhar menos ou mais atencioso geram inúmeros sentimentos. E um deles é o sentimento de inferioridade. Então, é ali, é na educação infantil, depois no fundamental, que a criança vai entender que ela é inferior a alguém ou que ela é superior a alguém, né? Então, essa criança tende, de forma inconsciente ou não, a desvalorizar, a negar a sua história, a negar a sua identidade. E aí aqui eu trago para o racismo. Então, isso é um efeito da causalidade do racismo, né? Então, o racismo, ele causa efeitos. Então, o olhar, a forma de falar, o comentário com a professora, a gente acha, às vezes, que as crianças não estão prestando atenção, mas elas estão o tempo inteiro atentas no que a gente está falando. Está lendo nossa boca, está ouvindo, está prestando atenção. Então, o que um coleguinha fala com o outro, o que um leva, o que o outro não leva para se alimentar, qual é o brinquedo que um leva, qual o que o outro não leva. Tudo isso, por isso que eu falei para vocês no começo da aula, né? Estar dentro desse ambiente, principalmente do infantil e do fundamental, é um ambiente delicadíssimo, muito delicado, porque as crianças dão sentido, consciente ou inconsciente, para tudo que a gente faz. E a linguagem, lembrem-se que eu estou aqui ainda dentro daquele parênteses da linguagem, é fundamental para esses sentidos e sentimentos posteriores. Então, a frase, a expressão, o olhar, o que eu falo com a minha colega de trabalho, o que eu falo enquanto eu estou fazendo algo ali com aquela criança, né? A forma como eu estou ensinando ele a escrever, a forma com que eu falo com ele e a forma com que eu falo com aquele que já sabe escrever, demonstra muita coisa, né? Então, ali no 4º ano, quando eu grito com ele, senta, e o outro terminou e está ali, aquilo ali está gerando algo, né? E nosso papel é fundamental, né, nessa linguagem. Então, o segundo tópico liga isso. Qual é o nosso papel? É continuar a informação. Eu falei isso lá na primeira aula. Aqui eu coloco a gestão escolar auxilia a equipe docente a adquirir conhecimentos e práticas que contribuem para a educação antirracista. Mas não só a gestão, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, né, de adquirir conhecimentos. Vocês estão aqui, estão me escutando, quero sim que isso seja uma troca, não só eu estou passando para vocês meu conhecimento, mas que seja uma troca, que eu tenha as devolutivas que eu já estou tendo, né? Olha, professora, mas na minha escola eu tenho esse problema, eu tenho esse, porque a gente precisa continuar a adquirir conhecimentos. Se eu não continuar lá fazendo meus cursos, como que eu vou formar profissionais, né? E como que a gente que está lá na ponta, lá na escola, vamos continuar a mediar a relação entre conhecimento, aprendizado, seres humanos, toda essa relação
com criança se eu não tenho um conhecimento, se eu não continuo sempre na lógica de formação. Eu preciso, né? Nós precisamos, não pela pontuação, uma coisa que eu falei lá quando a gente estava tendo curso no Benedito, né? Eu entrei nas salas e falei, gente, não estejam aqui por conta do certificado. O certificado vai garantir uma pontuação que vai ser boa para você posteriormente? Vai. Mas esteja aqui por conta do conhecimento, do que você vai levar de melhoria lá para a sua escola, lá para a sua sala, lá para o seu grupo de alunos e lá para aquele seu aluno que você sabe que precisa de você, né? Então, essa formação continuada, ela é um meio de fazer com que a gente continue atualizando o nosso conhecimento frente à contemporaneidade, né? Então, coloco aqui, um grupo de estudos torna a aquisição de novos conhecimentos ainda mais enriquecedora. Assim, os professores podem compartilhar dúvidas e discuti-las, trocando experiências, dar e receber dicas. Grupo de estudos é fundamental em qualquer área, né? Em qualquer área, seja lá na graduação, seja na pós-graduação, seja na escola. Grupo de estudos é fundamental. Qual é o momento que vocês têm profissionais para se reunir? É o HTPC. Então, é ali naquele HTPC que o coordenador tem a responsabilidade de levar textos para vocês discutirem, de levar os currículos para que vocês possam discutir, como fazer o currículo. Muitas vezes a gente fica perdido. Eu quero fazer um plano de aula, mas como que eu trago esse currículo aqui para o meu plano de aula? A gente não aprende na faculdade, né? Eu saí da graduação, fui dar aula e eu falei, meu Deus, eu não sei mexer nesse sistema, eu não sei fazer um plano, porque na faculdade a gente não aprende, olha, plano de aulas faz assim. Contemplam-se a lei fazendo o plano de aula dessa forma. A gente não aprende. E nós tendemos a fazer o quê? Pegar algo de qualquer forma e colocar ali. E não é assim. A gente precisa ver o que a criança precisa de mim aqui. Qual é a lei que ampara? O que o currículo fala? E aí a gente vai trazendo e montando, né? Então, esse grupo de estudos, ele pode contemplar isso. E se o coordenador não for você pode chegar, né, com outros professores e falar, olha, a gente precisa disso, o que você acha de trazer textos assim, assados? Se é o único momento que a gente consegue estar em formação é ali, que a gente coloque aquela formação em dia, né? Que a gente consiga adquirir conhecimentos semanalmente, como se fosse uma aula. Nós sempre estaremos em aula, né? E aí, o tópico 2, que ainda é dessa anterior. Aliado a isso, nós precisamos estar sempre individualmente em palestras, em workshop, com especialistas, não só nessa área, mas em todas as áreas. Eu estou mais próximo, eu quero muito entender o cuidar, né, na educação infantil. Então, se inscreva em alguma palestra. Hoje a gente tem aí inúmeras formas de acesso, principalmente online, que a gente consegue assistir pelo celular, prestar atenção, comprar uma apostila, comprar um livro, né? Então, nós temos acesso. Ou, se não for comprado, tem PDF para a gente baixar, tem pessoas que a gente sabe que estão mais ligadas, a gente pode pedir, você tem tal livro, você tem tal PDF, e trocar, né? Então, aí aqui eu coloco que fique claro que a função da escola não é somente, entre aspas, né, porque somente é cheio de coisas, o racismo, mas é um espaço de desconstrução permanente da discriminação étnico-racial que permeia a sociedade. Então, todas as discriminações, entre elas a étnico-racial, pode ser abordada na escola, né? E como que a gente vai fazer para que se aborde essa questão? Nós vamos precisar dessa informação, tanto coletiva quanto individual. Adianta só eu, da minha escola, tentar fazer a diferença, sendo que o meu gestor, ele não vai entender? Não adianta. O meu coordenador não vai entender? Não adianta. A gente precisa levar, né? Isso é contrário, eu falei isso na primeira aula, à individualidade ocidental. A gente tende a sempre se individualizar. Eu preciso do meu certificado porque eu vou contar ponto. Olha quanto só em um pensamento, né? E nunca o coletivo. O coletivo traz muito mais do que o individual, né? O coletivo vai trazer muito mais para a nossa escola, para o nosso estudante, para mim, né?
Então, isso significa colocar em prática uma educação antirracista, que perpassa o currículo, a formação, a gestão e a metodologia que a gente adota para trazer isso para a gente, tá? E aí eu coloco aqui para vocês, nós somos responsáveis pelo que consumimos. Como assim consumimos? Pelo que a gente vê. Quem que a gente segue nas nossas redes sociais? Quem nós lemos? Quanto tempo nós passamos em alguma rede social? Pega aí, tem uma função, eu sempre faço isso no celular, em quase todos os celulares, né? Nesses celulares mais atualizados, que chama bem-estar social. Entra no bem-estar social lá nas suas configurações e vê quanto tempo você fica em cada aplicativo. Isso diz muito sobre a gente. Quanto mais tempo a gente fica em alguns aplicativos que não agregam nada na nossa vida, mais nós estamos afastados da real discussão, né? Da real problematização da nossa sociedade, da educação, da vida. Então, o que nós estamos consumindo? É a aleatoriedade? Eu estou vendo só a Fazenda. Só vejo coisa da Fazenda. E quando é no Big Brother, eu só vejo coisa do Big Brother. Então, é isso que você está consumindo? O que isso vai levar lá para o seu estudante? O que vai levar para a sua família? E o que o seu filho está consumindo? Quanto mais a gente consome coisas que não agregam, mais longe nós estamos de discussões importantes. E mais próximos, inclusive, nós estamos de reproduzir fake news, por exemplo. Né? Pessoas que reproduzem fake news são pessoas que não estão se atualizando, porque ela acredita, já foi comprovado um estudo, que é muito mais fácil a pessoa aceitar uma fake news e trazer isso para a cabeça dela e para o cotidiano, acreditando, porque a fake news ela é rasa. Quanto mais profunda uma discussão, mais longe a gente tende a ficar. Então, é muito mais fácil a gente consumir algo raso e reproduzir algo raso, né? Então, nós somos responsáveis pelo que reproduzimos. Nós também somos responsáveis pelo que nós estamos levando lá para a nossa escola e para dentro das nossas casas. E também pelo que damos mais ou menos atenção. O que eu estou dando atenção? O que eu estou consumindo? Né? O que eu estou assistindo quando eu estou descansando? O que eu estou lendo quando eu estou descansando? Uma pessoa que lê muito, mas lê coisas que não agregam intelectualmente, ela não vai contribuir com uma sociedade, ela não vai ter discussões que contribuam com uma sociedade, né? Então, nós somos responsáveis pela nossa educação. E a formação, ela também é individual. Nós não devemos deixar de responsabilizar todos os órgãos, por exemplo, pela educação. Olha, a educação está assim por isso e isso. Não, nós não devemos deixar de responsabilizar. Tem que ser responsabilizado. Mas nós também somos responsáveis pelo que nós estamos lendo, pelo que nós estamos procurando. Se nós não estamos procurando, se nós não estamos lendo. E aí, vou trazer aqui para vocês um vídeo que talvez alguns de vocês já tenham lido. É um livro, na verdade, e aí se transformou em uma palestra da Chimamanda Adichie. Ela vai falar dos perigos de uma história única. E aí eu peço para que vocês assistam, vou colocar aqui para vocês, mas sempre pensando na escola, tá? Pensem como a escola contribui nesses perigos dessa história única. Vou colocar aqui, só um minutinho, eu vou parar a nossa apresentação e vou colocar outro slide. Opa. Se vocês não estiverem escutando, me avisem, tá? I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth.
So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, live-in domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia.
But I did come to embrace this new identity, and in many ways I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature. Now, here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to West Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage. After referring to the black Africans as beasts who have no houses, he writes, "They are also people without heads, having their mouths and eyes in their breasts." Now, I've laughed every time I've read this, and one must admire the imagination of John Locke. But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West, a tradition of sub-Saharan Africa as a place of negatives, of difference, of darkness, of people who, in the words of the wonderful poet Rudyard Kipling, are half devil, half child. And so I began to realize that my American roommate must have, throughout her life, seen and heard different versions of this single story. As had a professor who once told me that my novel was not authentically African. Now, I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel, that it had failed in a number of places, but I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. But I must quickly add that I, too, am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story
with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame that young Americans were serial murderers. Now, obviously, I said this in a fit of mild irritation, but it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now, this is not because I'm a better person than that student, but because of America's cultural and economic power, I had many stories of America. I had read Thailand, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. When I learned some years ago that writers were expected to have had really unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love, in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Okoloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Of course, Africa is a continent full of catastrophes, the immense ones, such as the horrific rapes in Congo, and depressing ones, such as the fact that 5,000 people apply for one job vacancy in Nigeria. But there are other stories that are not about catastrophe, and it is very important, it is just as important to talk about them. I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. So what if before my Mexican trip, I had followed the immigration debate from both sides, the US and the Mexican? What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking? What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world, what the Nigerian writer Chinua Achebe calls a balance of stories? What if my roommate knew about my Nigerian publisher, Mukhtar Bakare, a remarkable man who left his job in a bank to follow his dream and start a publishing house? Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature. He disagreed. He felt that people who could read would read if you made literature affordable and available to them. Shortly after he published my first novel, I went to a TV station in Lagos to do an interview. And a woman who worked there as a messenger came up to me and said, "I really liked your novel. I didn't like the ending. Now you must write a sequel, and this is what will happen." And she went on to tell me what to write in the sequel. Now, I was not only charmed, I was very moved. Here was a woman, part of the ordinary masses of Nigerians who were not supposed to be readers. She had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt
justified in telling me what to write in the sequel. Now, what if my roommate knew about my friend, Fumi Yonda, a fearless woman who hosts a TV show in Lagos and is determined to tell the stories that we prefer to forget? What if my roommate knew about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week? What if my roommate knew about contemporary Nigerian music, talented people singing in English and Pidgin and Igbo and Yoruba and Ijo, mixing influences from Jay-Z to Fela to Bob Marley to their grandfathers? What if my roommate knew about the female lawyer who recently went to court in Nigeria to challenge a ridiculous law that required women to get their husband's consent before renewing their passports? What if my roommate knew about Nollywood, full of innovative people making films despite great technical odds? Films so popular that they really are the best example of Nigerians consuming what they produce. What if my roommate knew about my wonderfully ambitious hair braider who has just started her own business selling hair extensions? Or about the millions of other Nigerians who start businesses and sometimes fail, but continue to nurse ambition? Every time I am home, I am confronted with the usual sources of irritation for most Nigerians: our failed infrastructure, our failed government, but also by the incredible resilience of people who thrive despite the government rather than because of it. I teach writing workshops in Lagos every summer, and it is amazing to me how many people apply, how many people are eager to write, to tell stories. My Nigerian publisher and I have just started a nonprofit called Farafina Trust, and we have big dreams of building libraries and refurbishing libraries that already exist, and providing books for state schools that don't have anything in their libraries, and also of organizing lots and lots of workshops on reading and writing for all the people who are eager to tell our many stories. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. The American writer Alice Walker wrote this about her southern relatives who had moved to the north, and she introduced them to a book about the southern life that they had left behind. They sat around reading the book themselves, listening to me read the book, and the kind of paradise was regained. I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito bom. Ela resumiu aí um livro dela, que se chama Os Perigos de uma História Única. E é sobre isso que eu venho me debruçando com vocês desde a primeira aula. Como é perigoso a gente tratar um conhecimento como único, né? Então, todos nós aqui que estamos hoje reunidos nessa sala, quanto nossos familiares que estão em casa, quanto as pessoas que estão fora, enfim, em outros lugares, todos têm uma visão única sobre a existência. Se eu perguntar agora para qualquer um de vocês o que vocês entendem sobre a África, ou sobre o México, a gente vai ter uma visão sobre esses lugares. E a visão que a gente tem é essa visão única. Nós não aprendemos sobre os músicos que tocam jazz em nenhum país africano. Nós não sabemos que eles se vestem como nós, têm carros como nós, é como se fosse uma outra realidade paralela, né? E é sobre isso que a Chimamanda vai trazer, que a vida inteira ela foi apresentada ao próprio lugar que ela viveu como se fosse como se ela fosse americana, como se ela fosse uma pessoa branca. E nós reproduzimos isso no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente leva livros para as escolas, dependendo do livro, toda a vida da criança ela vai se basear em uma outra realidade que não é a realidade dela. É muito interessante. Ainda no meu mestrado, eu fiz um trabalho que, se vocês puderem fazer, é muito interessante.
Pegue, inclusive, se vocês quiserem fazer e colocar no relatório, não precisa fazer para mim, é para fazer para vocês, é para fazer para as crianças de vocês. Peguem uma história, uma historinha qualquer, e reconte ela. Reconte pensando no Brasil. Reconte pensando na sua criança. Então, quando a gente vai falar da Branca de Neve e os Sete Anões, toda a estética da Branca de Neve e os Sete Anões remete a uma realidade, remete a um lugar. E se a gente recontar essa história, remetendo ao nosso lugar, para que a criança se sinta parte? O que a Chimamanda traz é muito importante, porque aqui no Brasil, um dos países mais afetados pelo colonialismo e o último país do mundo a deixar a escravidão, nós deixamos a escravidão muito recente. Se nós formos pensar, os nossos muito próximos bisavós, os nossos avós, foram pessoas escravizadas, né? Estiveram ali sobre a lança de um chicote, né? Então, o que nós vivemos? Nós vivemos uma perspectiva de realidade como uma história única, que é o que a Chimamanda vai falar. E nós passamos isso. É como se só existisse uma religião válida. Talvez ela é válida para mim, mas não para o outro. Só existe uma forma de vestir válida. Talvez essa forma de vestir é minha, não do outro. E aí, mais que o que a Chimamanda vai falar, de uma perspectiva que é ocidental, como se a verdade fosse uma verdade única para todas as pessoas em todos os lugares, a chegar em um ponto de as pessoas não saberem o que é o continente africano. E muitos de nós somos atravessados por uma ancestralidade, muitos de nós, né? E aí, veja como isso é perigoso. Se eu perguntar aqui para vocês, pessoas negras que estão aqui hoje, se vocês sabem de onde vocês vieram, assim como eu, a gente não vai ter resposta. Eu não sei se os meus ancestrais vieram do Congo ou da Nigéria. Eu não sei. Ou se vieram da África subsaariana, ou se vieram de outro lugar da África. Eu não sei. Mas se a gente perguntar para as pessoas brancas, elas vão falar, mas o meu bisavô era italiano. Por quê? Porque a gente sabe de onde a gente vem quando a gente sabe que a gente é o certo. E é isso que a gente faz na escola. O que nós reproduzimos na escola? Que o certo é sempre esse aqui. E aí a gente aponta. O certo é esse, o bonito é esse, o legal é esse. E quem está aqui dentro, ele o tempo inteiro sabe quem ele é. O tempo inteiro a gente vai saber que eu sou filha de italiano com francês, que a minha bisavó era japonesa e casou com um fulano que veio fugido da França, ou da Itália, ou de Roma. Enfim, a gente sabe. Mas quando nós somos descendentes de pessoas africanas e indígenas, nós não sabemos, nós não temos identidade, as crianças não têm identidade. E quanto mais nós estamos caminhando com a educação técnica, mais nós estamos nos afastando da nossa cultura, da nossa história, e mais nós estamos reafirmando. E é por isso que existem leis que vão falar, olha, precisa falar sobre história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Precisa, porque a gente precisa saber de onde a gente veio. Nós não sabemos. E aí é por isso que vem todas essas leis e todas essas normas para que a gente consiga combater o racismo. Porque diante de tudo isso, é impossível a gente falar não existe racismo nesse país, né? Vou continuar compartilhando aqui com vocês, que eu ainda não acabei, vou tentar passar bem rapidinho para a gente não perder a aula. Eu vou mandar o link para vocês darem uma olhadinha, tá? Quiserem compartilhar na escola. Então, e aí, Gabi, o que eu faço? Existe uma diversidade cultural que trabalha com a educação antirracista de várias formas. E aí, no ensino fundamental, a gente vai poder, eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. O que eu faço no projeto? A gente pode fazer uma biblioteca na escola
com livros de diversas formas, livros com diversas histórias, livros de música, livros de teatro, livros com a educação antirracista, livros de gênero, livros de várias outras formas que não tem. E que a escola tem, porque tem leis, né, que mandam livros para as escolas. Então, vocês podem organizar uma semana da literatura, semana da leitura, semana do teatro, semana da música, né? Que música que a gente vai colocar para as crianças escutarem? E aí, aqui eu trouxe a ideia que eu teria de semana de filme, por exemplo. Então, aqui, nós temos filmes que vai trabalhar uma diversidade cultural e que vai coincidir com a educação antirracista. Então, você pode passar o filme e passar uma atividade. Então, Lilo e Stitch, Zootopia, O Menino e o Mundo, Kirikou, que é maravilhoso. Se vocês não assistiram Kirikou, assistam, está disponível no YouTube, é muito lindo. Que Monstro Te Mordeu, Bino e Fino, Charlie Lola, Millie Molly, Meu Amigãozão, Garota Super Sábia, Inami. Esses são alguns dos filmes que vocês podem trabalhar na escola. E aí eu vou me debruçar bem rapidamente. O que você pode trazer no Lilo e Stitch? A diversidade nas famílias, né? O que é esse filme? O Lilo e Stitch é interessante para você poder trabalhar a família, porque os protagonistas, primeiramente, não são pessoas brancas que tendem a entender que vieram ou da América do Sul ou da Europa. Não, eles são havaianos, né? A Lilo, ela é criada pela irmã mais velha, ela não tem pais, então é uma outra estrutura de família. A Lilo, ela adota os animais desamparados, e aí ela encontra o Stitch, que é um alienígena, né, que é bagunceiro, incompreendido, ninguém entende, ninguém quer por perto, e aí se cria uma família. É uma configuração de família que é diferente do pai, mãe, filho, irmão, né? É uma outra configuração de família, é uma diversidade cultural. O Zootopia, ele vai ensinar a conviver com as diferenças e a superação de estereótipos. Então, o Zootopia é uma animação que é da Disney, então já vem com um olhar mais ocidental, mas que vai trazer uma problematização de uma cidade que é povoada por animais de diversos tipos. E aí, a partir desses diversos tipos, eles têm que superar as suas diferenças para desvendar vários casos, inclusive um caso grave dentro da cidade. Então, dentro dessa aventura, o filme vai mostrar que pessoas diferentes podem estabelecer conexões profundas e que cada indivíduo deve buscar aquilo que sonha, independente dos que dizem os preconceitos sociais. Então, dá para trabalhar bastante coisa no Zootopia. E aí, O Menino e o Mundo, ele vai falar das desigualdades sociais e das condições de trabalho. É muito legal, porque é uma produção brasileira, e aí vai falar que a família desse menino mora no campo, né? E aí, a necessidade de trabalho, de alimentar sua família, faz com que o pai do menino vá morar na cidade grande. E como ele sente saudade do pai, ele vai atrás do pai e ele encontra uma cidade cheia de máquina, que ele se assusta, ele fica, meu Deus, o que é isso, né? E aí a cidade é marcada pela desigualdade social, então ele percebe que tem pessoas muito bonitas e pessoas que estão destruídas, ele percebe que tem casas muito lindas e casas que não são casas, né? Então, ele vai perpassar essa desigualdade, a exploração, a pobreza. Então, permite discutir não só a desigualdade, mas como as condições de trabalho que muitas pessoas têm que enfrentar. E isso dá para trabalhar com as crianças, né? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês dá para a gente trabalhar com as crianças. O Kirikou, que é um dos meus filmes favoritos, sempre que eu entro em sala de sexto, sétimo, oitavo ano, eu passo esse filme. Então, uma valorização da cultura africana, ele vai mostrar a realidade da vida numa outra perspectiva, né? O Kirikou é uma criancinha que já nasce falando, nasce andando, ele vai solucionando o problema e no final ele vira um príncipe, né? Então, o Kirikou vai contar os conflitos religiosos dentro dessa realidade africana, ele vai contar dos conflitos culturais entre os povos, então vai trazer uma outra perspectiva de vida para essas crianças que nunca tiveram acesso, por exemplo, a essa realidade. E aí vai falar que por conta do racismo, a sociedade é uma cultura cujos mitos e lendas são muitas vezes marginalizados. Então, apesar da riqueza dos mitos, das lendas, tudo isso vai sendo desvalorizado e marginalizado. E aí o Kirikou é um filme de um pequeno guerreiro que nasce em uma tribo africana e desde o seu nascimento se dedica a proteger a natureza, os animais e a sua própria tribo.
Então, o herói, que é esse Kirikou, ensina que não é preciso ser grande para fazer coisas grandiosas. Por isso, ele é bem pequenininho. Daí nós temos aqui a garota super sábia, que é muito inteligente, muito interessante, porque é uma protagonista latina que se parece com uma protagonista latina. Porque o que acontece? Os filmes que são produzidos em Hollywood, por exemplo, ou nos países europeus, criam uma ideia do que é o latino. E aí colocam sempre o que é o latino. Mesmo que infantil, é aquela bonequinha cheia de corpo, com cabelinho preto, branca, do olhão grande. Então, essa é a figura latina, né? E aqui não. No desenho é uma criança que é latina, que se parece latina e que combate os seus vilões dando aula de português. E aí é engraçado, porque os vilões têm nomes diferentes da língua portuguesa, né? Então, é muito bacana para trabalhar várias questões. Daí eu trouxe o Millie e Molly, né? São duas meninas que discutem assuntos sobre a vivência infantil, então, tanto dos seus sentimentos e problemas. Então, elas vão falar sempre da primeira vez que está acontecendo as coisas nas vidas delas, né? Então, ela vai mostrar o valor da amizade. E é bom porque vai trazer uma temática leve do cotidiano das crianças e com várias personalidades. Então, não tem só criança branca, por exemplo. E aí, as duas personagens é uma menininha branca e uma menininha negra, né? Esse aqui, Bin and Fin, é um filme nigeriano, ainda não tem a tradução dele, né? A tradução, ela é em legenda. Então, se vocês quiserem assistir, é muito bacana. Mas não tem a tradução para o português, então seria difícil passar para as crianças. Mas eu trouxe porque é muito interessante. Por quê? É um filme nigeriano, assim como a Chimamanda falou, a gente tende a entender a África como um país, que não é um país, é um continente, né? E como um lugar que não tem nada, sendo que os filmes nigerianos são muito bons, inclusive os filmes infantis. Então, ele vai contar a história de dois irmãos, e aí o legal desse filme é que eles vão trazer essa ligação ancestral porque sempre em séries, filmes, desenhos, os irmãos são colocados contra, né? Aqui não, aqui vai ser sempre o coletivo, os dois irmãos juntos, né? Então vai trazer a história desses irmãos que são criados pela avó. Então, e dentro de uma realidade da Nigéria. É muito legal. E aí eu trouxe aqui para vocês uma série de livrinhos que provavelmente alguns podem ter na escola, outros não, mas não são livrinhos caros, são livrinhos para trabalhar na escola e com uma diversidade multicultural, né? Então, Menina Não Entra, que vai discutir a questão de gênero, né? Um grupinho de meninos quer jogar futebol, ela quer jogar, mas eles não deixam. Tem o Diorama, que também é bem legal. Cocarzinho Amarelo, que é escrito por uma mulher indígena, então é muito bacana, por quê? E ele é todo indígena, né? Na verdade, a escrita, a ilustração, a gente pega as coisas que são produzidas aí da mesma forma de uma história única, né? A gente pega algo que é produzido pela pessoa branca, né? E fala, olha, o indígena é assim. E é muito legal a gente consumir coisas que são deles por eles, né? Então, o pessoal indígena, eles vão produzir livros, e tem muitos livros e filmes, documentários, inclusive disponíveis no YouTube, que vocês podem assistir. Esse é o Cocarzinho Amarelo. Daí a gente vai ter o Menino que Conhecia o Fim da Noite, O Cabelo de Lelê. Esse do meio aqui, ele chama um livro do Emicida, né? Ele trouxe um livro e vários videozinhos com música que chama Amoras. É muito legal. Se você tem criança em casa, compra, que vocês não vão se arrepender. E O Amigo do Rei, da Ruth Rocha. Vamos lá. E aí, aqui eu vou trazer um pouquinho dessas expressões que a gente não deve trazer para a escola, tá? Cabelo ruim, a gente vai remeter à inferiorização, nem para a escola, nem em casa. Então, minha filha tem o cabelo ruim. Minha filha, não façam isso, você está inferiorizando, né?
são cabelos diferentes, né? São cabelos com texturas diferentes, são cabelos com cores diferentes. Não tem cabelo ruim ou cabelo bom. Se a gente falar que o cabelo é ruim, a gente está colocando um outro cabelo no lugar de bom, nessa dualidade de bom e ruim, e nessa universalização do saber e também da vida, da existência. Lista negra é uma expressão que remete à perseguição. Então, você está na minha lista negra, fui para a lista negra de alguém. Péssima, né? É uma expressão de perseguição, uma expressão pejorativa. Criado mudo é uma coisa que eu sempre corrijo meus colegas, né? Aqui em casa também eu falo, olha, criado mudo não. O que é o criado mudo? Quando a gente vai pensar, eram pessoas escravizadas que tinham que ficar em silêncio do lado das camas, segurando água, segurando a vela e sempre em silêncio, né? Então, por isso, criado mudo. Fala com outra forma, o armarinho do lado da cama, o gaveteiro, qualquer coisa, mas criado mudo não, porque a gente continua repetindo essa expressão, que é uma expressão racista. A coisa tá preta. O que significa a coisa tá preta? Que a coisa tá desconfortável, que a coisa tá desagradável, que tá perigosa. Né? Mercado negro, ilegal, é pejorativo, é algo ruim, é algo que traz ou leva coisas que não são permitidas, né? Então, tudo que vai se relacionando nessa nossa linguagem colonialista aos negros, às pessoas negras, às pessoas pretas, vai inferiorizando. Isso aqui a gente pode deixar de lado, que a gente não precisa. E aí, vou finalizar aqui com vocês com uma frase da Chimamanda. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas elas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. E aí a indicação de leitura de hoje é da Bell Hooks. Esse livro é maravilhoso, tudo sobre o amor, novas perspectivas. Ela tem vários desses, são coletâneas. Esse é o que eu mais usei na aula de hoje. Ele vai falar sobre o amor na família, na infância, nos relacionamentos, no respeito, na justiça. É muito legal e é fácil de ler. E uma indicação de leitura e também de vídeo audiovisual. E aí, do Emicida. O Emicida, nesses últimos anos, ele se debruçou a escrever para as crianças, né? Ele viu que o nosso Brasil estava aí muito conturbado e falou, não, as crianças são a nossa salvação. E ele escreveu para as crianças, e esse aqui E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas, e eu vou trazer aqui para vocês darem uma olhadinha antes da gente finalizar. Deixa eu passar aqui. Aqui. Para vocês escutarem e assistirem antes da gente finalizar. Vamos lá. Sempre que a escuridão vinha, eu dizia, papai, deixa uma luzinha. Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali, um lobisomem, um fantasma, sei lá, um saci. Que medo. Quando o primeiro raio de sol brilhava, não muito longe, ela via e falava, mamãe, me protege da claridão, da iluminação. Sabe-se lá o que tem do outro lado, quero não. Parece um filme de terror. Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna, com um morcego a beliscar as pernas. Barulho de outro mosquito, chegou, faz assim, pique, 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 pique. E ela no seu mundo achava que aquela luz que chegava de algum jeito lhe maltratava. A aflição na escuridão era tão dura que calava toda a minha sede de aventura. E num silêncio de doer que só pedras sabem fazer, meus olhos giravam no quarto pra se precaver. A luz que vem de repente forte tira a nossa visão, leva o nosso norte. E tateamos no caminho em desalinho, atrás de achar o nosso mundo, mesmo que um pouquinho. Nem que seja só um pouquinho. Toda madrugada era a mesma história, isso se não me falha a memória. Do outro lado, o que mais se temia era o desconhecido que a aurora trazia. Que é a A
aurora ao nascer do dia. O medo é realmente um cara intrometido. Entra sem ser chamado e chega convencido. Sussurra nos ouvidos 1000 histórias com monstros e bandidos. E às vezes pega até os adultos desprevenidos. Que perigo! Ele não é mau, é só um cara preocupado que vem lembrar. É importante ter cuidado. Só vira problema se ao contrário de um poema, em vez de nos fazer voar, nos prende como algemas. Aí não. Se pra todo sim existe um não, também pra todo problema tem uma solução. Uhul. E ela chega pequena como uma bobagem, ganha voltagem, cresce, cresce, é a coragem. Ela diz pro medo, calma. Lembrar que a gente tem fibra, a gente tem alma. Então de repente num rompante, grita num alto-falante e se faz gigante. A coragem nos convence de prima, nos dá força e nos aproxima. E aquele monstro feroz, de garra forte e veloz, na verdade nem existe, o outro é como nós. E o senhor medo vai embora contente quando vê a coragem triunfar lindamente. Provar que tudo é uma questão de olhar. Às vezes o que nos assusta tem muito da gente. Só é um pouco diferente. Bom, gente, é isso. Eu vi aqui que várias de vocês falaram que querem dar para as crianças lá na escola de vocês. Pensem no projeto. Quem é gestor que está aqui, pensem no projeto para levar para a escola. Pode ser uma semana de filminho, pode ser uma semana de música, pode ser uma biblioteca, pode ser aula coletiva, pode ser troca de sala e os professores vão ter que se dividir em contar várias histórias. Pensem, né? As crianças são criativas e elas exigem de nós criatividade. O Emicida, ele se dedicou nos últimos anos à música para as crianças e tem vários livrinhos. Se vocês colocarem Emicida aí no YouTube, vocês vão encontrar várias músicas. Ele tem música com Caetano Veloso, tem música com a Ivete Sangalo e todas essas músicas são desse jeitinho que vocês viram. São historinhas contadas e cantadas, tá? Então, tá vendo? A gente precisa se atualizar, a gente precisa aceitar que algumas coisas que a gente aprendeu ficaram para trás e que tem outras coisas novas que a gente pode levar para as nossas crianças. Mas é isso. Que bom que vocês gostaram da aula. Vou disponibilizar todo esse material e alguns outros links lá no grupo para vocês hoje. E aí, se vocês quiserem usar nos projetos, se vocês quiserem usar para outras coisas, para compartilhar com amigas, tá? Na escola, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Se vocês quiserem falar, eu vou fechar o meu microfone para que vocês possam compartilhar, tá bom? Kênia, se você quiser falar, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida, Gabi. Eu estou na mesma sala de aula que outra professora, que também está no curso. E eu gostaria de saber se esse projeto nós podemos dividir, porque nós estamos na mesma creche, as mesmas crianças. Pode, eu estava pensando, na hora que vocês mandaram aqui na conversa, se vocês forem da mesma escola, é melhor ainda, né? Que é o que eu falei do coletivo. Pode fazer os professores, a coordenação, a gestão. Se a gestão apoiar, pode ser um projeto na escola inteira. Eu gosto muito de projetos compartilhados. Então, se vocês quiserem fazer com 2 pessoas ou com um coletivo de professores, fiquem à vontade, tá? Façam muito obrigada. Que vocês acharem melhor. Muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Eu ia fazer a mesma pergunta que ela fez, que eu e a Maria Regina é da mesma escola, da mesma série. Mas já respondeu. Obrigada, Gabi. Imagina. Pessoal que está agradecendo, eu que agradeço a presença de vocês e a companhia, a confiança, tá bom? Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Qualquer coisa é só me procurar, me chama aí no WhatsApp, ou até pelo celular da Multifácil que eu tô lá, tá bom? Lourdes, quer falar alguma coisa?
Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece a Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado? Conheço, eu conheço. Eu não trouxe porque eu queria falar dele um pouco mais para frente, porque eu queria problematizar esse livro um pouco, porque as pessoas usam de uma forma que não é legal. E aí acaba que a ideia de o livro foi uma, mas quando a gente leva para a escola, talvez a gente traz uma outra forma. Então, eu queria trazer depois para a gente pensar o Menina Bonita do Laço de Fita com outro olhar. Porque às vezes a gente leva para a escola de uma forma que nós não percebemos, mas que não está contribuindo muito dentro do que ele propõe, sabe? Perfeito, vou esperar ansiosa. Tá bom. Então, é problemático, porque aí geralmente todas as escolas usam esse mesmo livro, né, Aline? E daí a gente usa esse livro sempre, e aí acaba estigmatizando, trazendo de uma forma que não é bacana, que não está contribuindo realmente para aquela criança. Mais alguém? Dani? Oi, Gabi. Oi, gente. Então, eu acho que o livro, esse que a professora comentou, né, ele foi escrito por uma autora branca. Eu acho que a gente precisa trazer agora essa representatividade, mostrar para as crianças que existem autores negros que escrevem, que pensam como indígenas. Acho que a gente precisa se repertoriar um pouquinho e mostrar para eles essa questão da representatividade, que eu acho que é o que você trouxe nos dois encontros anteriores. É isso aí. É isso mesmo, Dani. Essa é uma das nossas propostas, né? Porque a gente precisa mostrar para as crianças que pessoas negras também escrevem, né? Que pessoas indígenas também sobrevivem, também vivem, também escrevem, também fazem música. Não sei se vocês sabem, mas tem uma cena do rap indígena que é muito forte. E a gente não escuta. Eu escuto, na minha playlist lá do Spotify tem rap indígena, então sempre que eu estou escutando música, eu toco um rap indígena, mas a gente não sabe, né? Então a gente trata como se indígena é aquela pessoa que usa cocara e que morreu faz tempo, né? E os que estão aqui hoje têm que estar ainda sem roupa e de cocara. Isso é uma grande mentira. Nós nos atualizamos o tempo inteiro, né? Nós somos seres humanos, estamos em constante mudança, né? Então, nós precisamos levar para as crianças uma outra visão sobre a vida, né? Quem escreve, quem faz música, quem produz, quem está representando alguma figura. E isso é muito importante para mostrar que não existe uma história única, né? Para mostrar que quem escreve, quem se torna engenheiro, quem se torna médico, não é só um tipo de pessoa, né? Que aquela criança pode sim ser médica e ela pode se inspirar em alguém porque ela está vendo que alguém foi, né? Mas é isso mesmo. Obrigada pela contribuição, Dani. Não de nada. E sobre a literatura indígena, né? É curioso que também a gente sempre acaba pontuando que eles só escrevem lendas. E eles escrevem ficção, eles escrevem poemas. É muito além, no caso da cultura indígena, a gente tem uma vastidão, né? E o rap também eu não conhecia, eu conheci esse ano, fiquei encantada. Aconselho todo mundo procurar, porque a gente mostra para os estudantes, eles ficam boquiabertos. Nossa, mas eles fazem rap? Como assim? E é muito engraçado quando mostra para a criança, né? Eu fiquei encantada. Mas é só isso, tá? Boa noite. Pois eu vou procurar, porque eu não conheci. Tá vendo? Daniana, é muito vai bom. trocar bastante. Procurar. Vou já sair daqui e vou procurar. Procura assim, eu vou mandar alguns links lá para vocês, tá? Que aí facilita. Menina, onde você estava antes que você não apareceu logo? Tava no Mato Grosso. Então tá bom, manda assim. Beijo, gente. Tchau. Muito Beijo. obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.